Pastor André, chegue para cá. É um prazer receber o irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor seja com você nessa noite. É muito bom estar com você nessa noite aqui na casa de Deus. Feche os seus olhos comigo, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar por essa comunhão dos santos aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus, por chegar aqui nessa casa e, ó Deus, saber que este não é outro lugar, como Jacó declarou, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Ó Deus, nós sentimos que Tu estás aqui, nós sentimos Tua presença, ela é mais real, ó Deus, do que a luz que ilumina esse salão. Ela é tão real, ela é tão palpável aqui neste lugar, e nós exaltamos o Teu nome. Portanto, meu Deus, abençoa-nos. Abençoe nessa noite a nossa vida. Fala conosco, fala com esse povo tão abençoado que o Senhor trouxe aqui. Usa os meus lábios. Eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, ó Deus. Tudo que tenho vem do Senhor, e eu devolvo toda a honra e toda a glória para o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Bem, querido, você pode sentar, por favor. Uma reflexão nessa noite que eu acredito que vai abençoar sua vida, abençoar a igreja nessa noite. Eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia num livro que não é muito comum de lermos, mas é o livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Vou te ajudar entre Gênesis e Apocalipse. Você encontra o livro de Neemias, fácil. Muito bem. São 11 versículos. Vou pedir um pouquinho a sua paciência para ler comigo esse livro tão abençoado. Você já encontrou Neemias capítulo 1? Diga amém. Amém. Acompanha comigo, diz assim. Está ali já também, se quiser acompanhar. As palavras de Neemias, filho de Acanias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Verso 11, terminando: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro
do rei. Somente até aí, você pode sentar-se em paz para ouvir a palavra de Deus, nós já oramos. Eu gostaria de refletir um pouquinho, de compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração para repartir com você nesta noite. Esse livro de Neemias é extremamente importante, muitas vezes a gente não dá importância para ele, mas ele é muito, muito, muito importante, porque ele fala de muitas coisas. 3 coisas básicas menciona o livro de Neemias. A primeira coisa é que ele fala sobre o reconhecimento do estado de Jerusalém, como Jerusalém estava naquela época, essa cidade, o que ela tinha passado, como ela estava sendo afetada, como ela estava reagindo naquele exato momento. A segunda coisa que o livro de Neemias fala é a respeito do despertamento desse homem chamado Neemias e de algumas pessoas que foram despertadas para reconstruir uma cidade que estava destruída. E a terceira coisa, é isso que eu quero falar com os irmãos, a terceira coisa é a questão das oposições que os reedificadores ou edificadores enfrentam e lidam em toda a construção. É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite, a respeito de edificação ou reedificação, a respeito de construção. Se você notar aqui, esse primeiro capítulo fala que Neemias tinha uma posição. Ele era o copeiro do rei, era um homem que tinha um acesso muito fácil ao rei. Ele vivia dentro do palácio, ele não pagava conta, ele não tinha que ir ao mercado comprar nada, ele tinha uma vida muito privilegiada e confortável. Só que ele, naquele momento, ele fica sabendo como estava ou busca conhecer o estado das pessoas que moravam em Jerusalém. E diz o texto que um dos irmãos dele se aproxima e diz para ele como estava o povo. O povo estava vivendo de forma muito afetada pela crise. Já não existia mais muro na cidade, já não existia mais porta, o templo havia sido queimado, as pessoas que estavam sobrevivendo, diz o texto que sobrevivendo em grande miséria e também em desprezo, ou seja, o povo estava em péssimas condições, estavam enfrentando muitas dificuldades, e Neemias, quando ouve aquilo, ele não se conteve em simplesmente fazer uma oração. Ele ora, ele jejua, ele chora, como diz aqui o texto, ele tem uma postura de preparação para poder depois sair e colocar a mão na massa. Se você pretende ou está em busca de edificar algo, ou de reedificar algo na sua vida, primeiro nós precisamos aprender o que Neemias fez. O que ele fez? O verso 4, você pode olhar comigo, diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, vamos ler o que ele fez. Você pode ler comigo aqui? Está aqui já na tela. Tendo eu ouvido essas palavras, o que ele fez? Pode ler comigo? Acendei, chorei, lamentei. Só isso? E o que ele fez mais? Estive jejuando, orando perante os deuses dos céus. Então parece, tem muita gente que é muito espiritual, que diz assim: não tem que orar, tem que jejuar. Neemias não fez isso. Ele não orou primeiro e nem jejuou primeiro. Primeiro ele tem uma reação que todo ser humano às vezes tem. Não é uma reação de descontrole, não é uma oração de arrancar cabelo, de roer unha, de bater cabeça na parede. É uma reação de uma pessoa que é afetada por uma notícia, uma área da sua vida, que são os seus familiares, os seus parentes que viviam em Jerusalém,
estavam sofrendo. Então o que ele faz? Ele senta, ele chora, ele lamenta, ele tem uma expressão humana, não de descontrole, ele tem uma expressão humana, como qualquer ser humano, chora, lamenta, e depois diz a Bíblia que ele ora e jejua. Toda edificação ou reconstrução, irmãos, precisam desses passos. Às vezes você senta, às vezes você chora, às vezes você lamenta. E depois você parte para a oração e parte para o jejum. Porque a gente não pode simplesmente começar a orar sem saber o que Deus quer. Deus não queria que ele ficasse orando. Depois nós conhecemos o texto, nós sabemos que ele recebe cartas, ele vai trabalhar, colocar a mão na massa. E ele vai colocar a mão na massa, vai fazer o que Deus estava mandando ele fazer. E Neemias estava numa posição muito confortável. Agora, vamos tentar aplicar isso aqui para a nossa própria vida. Nós também, como igreja, como servos de Deus, nós estamos vivendo uma posição muito confortável. Como igreja, nós estamos vivendo uma posição confortável. Nós estamos com muitos privilégios. Nós estamos mergulhados nos nossos afazeres, nós estamos mergulhados nas nossas conquistas, nos nossos sonhos, nós estamos bem aparelhados dentro dos nossos templos, nós estamos bem aparelhados dentro da nossa própria situação, mas presta bem atenção, irmão, numa coisa: a coisa à nossa volta não está boa. Coisa à nossa volta não está boa. O país em que nós vivemos não está vivendo uma situação boa. Há 4 anos atrás, alguns anos atrás, eu venho falando isso lá na nossa igreja em Duque de Caxias. A irmã Rita, que era lá de Caxias, que está morando aqui agora, que era membro lá da nossa igreja, ela sabe. Não é verdade, irmã Rita? Há anos eu estou falando isso lá na igreja, falando: meus irmãos, nós estamos para atravessar um momento dos mais difíceis da história. Por que o senhor está falando isso? É adivinho? Não, irmão, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Qualquer um leitor da Bíblia sabe que os dias não vão melhorar, só vão piorar. Porque Jesus vai voltar. A partir do mês que vem eu vou começar uma série lá na igreja falando sobre os sinais da volta de Jesus. Porque a igreja precisa sair desse mar morto em que nós estamos vivendo e temos que estar avivados para a volta de Jesus, porque Ele vai voltar a qualquer momento. A Bíblia diz que Ele vai voltar no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos. Ele vai voltar. A Bíblia diz que Ele vai voltar como um relâmpago que mostra no Oriente e sai no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então a igreja tem que entender que nós não estamos vivendo dias confortáveis. A posição de Neemias era uma posição confortável, privilegiada. Hoje, o que mais os pastores falam nas igrejas: nós somos príncipes, nós somos, as irmãs são as princesas de Jesus, nós somos cabeça e não somos cauda. Irmão, presta bem atenção numa coisa: a única coisa que nós somos é servos de Deus. Amém. O rei é Ele. O Senhor é Ele, a glória é dele. Nós vivemos para servir a Ele, nós vivemos para amar a esse Deus, e temos que ouvir dele o que Ele quer que nós façamos. Amém. Nós não estamos vivendo uma situação muito boa, irmão. O país não vive uma situação muito boa. A igreja evangélica não vive uma situação boa. A igreja evangélica não vive uma situação boa. Há muita heresia dentro das igrejas. Há muita falsa profecia dentro das igrejas. Isso não é sinal. A gente vê as igrejas cheias, toda a gente crescendo, expandindo, derrubando parede para lá, para cá. E quem disse que todo mundo que está dentro das igrejas vai para o céu? Eu às vezes tenho a sensação, irmãos, que o céu vai ficar vazio, não vai ficar cheio.
Porque nós que somos cristãos, nós não amamos o céu. É só falar da volta de Jesus, só falar que Jesus vai voltar. Se a luz apagar, então, no momento que o pastor está falando da volta de Jesus, é um corre para lá, para cá, todo mundo fica desesperado. Porque nós vivemos confortáveis aqui, nós amamos esse mundo, e Paulo disse que aqueles que se utilizam do mundo devem viver como se não dependesse desse mundo. Amém. Nós estamos vivendo uma vida muito confortável. Ninguém é perseguido na rua. Você anda com a sua Bíblia para lá e para cá, ninguém te persegue. Quando foi o dia que você foi ameaçado de morte, vamos te levar à praça pública se você continuar com a Bíblia? Conforto. A situação do país não está boa, a situação da igreja não está boa, a situação das famílias não estão boas. Casais estão vivendo uma vida de aparência. Filhos, jovens, estão vivendo uma vida mergulhada no pecado. Eu tenho 2 filhos, irmãos, um de 24 e um de 18, e todos os dias eu dobro meus joelhos e oro a Deus: Senhor, segura na mão dos meus filhos. Toda terça-feira é prática lá em casa, a gente faz culto doméstico, a gente desliga o telefone, não faço visita, não marco nada terça-feira. Terça-feira é dia de culto doméstico, dia da gente comer pizza depois do culto. A gente vai começar o culto, a gente senta na nossa sala lá, nós 5, eu, Marilene, meus 2 filhos, minha mãe que mora com a gente senta lá, canta hinos, ora, abre a Bíblia, medita na palavra de Deus. Antes de começar o culto, a gente faz o pedido da pizza. Faz o pedidozinho da pizza. E aí, quando termina o culto, o camarada está lá embaixo, batendo na porta, toca o interfone: é do Bill? Eu falei: é aqui mesmo, o Bill é a pizzaria que tem lá em Caxias. Aí a gente senta, come a pizza. É o dia de investimento na minha família. Mas tem muita família que não está boa. Tem muito casamento que não está bom. Nosso trabalho às vezes não está bom, nossa casa não está boa, nossos filhos. Nós sabemos que as coisas não estão boas à nossa volta, como Neemias soube que não está bom. Só que nós não temos a mesma atitude de Neemias. Nós sabemos que as coisas não estão boas, nós sabemos de tudo, nós visualizamos tudo isso, mas a gente não tem a mesma disposição de Neemias. A gente desespera, a gente fala coisa que não deveria falar, a gente tem problema no casamento, a gente não resolve, nós temos problemas com os filhos e a gente diz assim: deixa que a vida vai ensinar ele, a vida vai ensinar a ter uma vida torta. Mas a gente não tem a mesma posição de Neemias. Qual foi a posição dele? Senta, chora, lamenta, depois ele ora, e depois ele jejua, e depois ele vai colocar a mão na mesa. Vai trabalhar. Por que ele vai trabalhar? Porque as situações à sua volta, as condições não eram boas, eram péssimas, existiam dificuldades à volta ali de Neemias, e nós precisamos ter o mesmo impulso e disposição de Neemias para fazer a obra que Deus chamou a gente para fazer. Amém. Nós precisamos de ânimo, nós precisamos de disposição, nós precisamos de força, meus irmãos, nos joelhos, dobrar os joelhos e clamar ao Deus dos céus, ao Deus que pode responder às nossas orações, o Deus que é o único que pode mudar a história da nossa vida, mudar as circunstâncias à nossa volta. Amém. Nós precisamos de força da parte de Deus. Eu queria que você olhasse para alguém do seu lado e falasse: irmão, você precisa de força nos joelhos. Você precisa dobrar seus joelhos. Dobrar seu joelho mesmo. Agora, irmãos, particularizando aqui, aplicando para a igreja, meus irmãos, nós temos um Neemias aqui. Esse Neemias, ele precisa de ajuda.
esse Neemias precisa de gente que diga para ele assim: olha, nós vamos com você para reconstruir. O Neemias aqui em questão é o pastor Oswaldo, ele é o Neemias. E ele precisa de gente do lado dele para dizer: não é mais Oswaldo agora, já é Neemias. Vai falar assim: ô Oswaldo Neemias, ele já trocou o Júlio para o Murilo, então vamos trocar aqui também Oswaldo por Neemias. Fica assim: ô Neemias, servo de Deus, eu estou com você, a gente vai lá para reconstruir a cidade. Amém. Irmão, Cabo Frio precisa de Jesus. Ah, mas tem um monte de igreja aqui, pastor. Mas essa igreja aqui é uma igreja que vai contribuir para a salvação desse lugar. E o pastor Oswaldo precisa de gente do lado dele para dizer: olha, nós estamos aqui. Ajuda a gente a reconstruir nossa família. Ajuda a gente a reconstruir nosso casamento, ajuda a gente a reconstruir os nossos filhos, a reconquistar nossos filhos, ajuda a gente a ter uma vida mais íntima e profunda com Deus, ajuda a gente. O Neemias já está aqui, ele só precisa de gente do lado dele. A gente para ajudar. Você sabe da história que o povo estava lá na reconstrução do muro e estava com uma mão, eles trabalhavam na reconstrução e com a outra mão eles seguravam a arma. E Neemias chegou uma hora e falou assim: ó, está muito distante todo mundo aqui, vamos ajuntar mais, vamos congregar mais, então nós precisamos nos unir, irmão. A igreja precisa se unir, a igreja precisa se fortalecer, a igreja precisa se encorajar, precisa estar juntos. A gente tem que olhar para o irmão e falar assim: poxa, irmão, eu vejo Jesus na sua vida, eu vejo Jesus na sua vida, Jesus tem você. Eu falo lá na igreja uma coisa muito interessante: às vezes as pessoas querem aparecer dentro da igreja, querem tocar, querem cantar, querem fazer, querem abrir, uma bênção. Mas se você quer aparecer mesmo, promove alguém, fala bem de alguém, fala bem do irmão. Ninguém abre a porta como você. Que coisa linda ver essa porta. Olha como é que você abre, que técnica, você aprendeu isso aonde? Mas você está brincando? Não, irmão, estou falando a verdade, estou elogiando o irmão, estou abençoando o irmão, estou falando bem da vida dele, porque afinal, quem está na vida dele é Jesus. Então a gente tem que olhar e não ver o irmão, ver Jesus. Hoje a gente olha para o irmão e por mais que Jesus esteja ali, a gente não consegue enxergar Jesus. Por mais que Jesus esteja ali, a gente não consegue enxergar Jesus. Porque a nossa visão é muito humana, muito natural. Neemias saiu para reconstruir. E para toda edificação ou reedificação, vão surgir sempre forças opositoras. Gente que pessoas, circunstâncias, situações que vão se levantar para se opor à edificação e para se opor à reedificação. Esses inimigos, eles podem ser, às vezes, os inimigos, às vezes pode ser falta de ânimo, falta de vontade, falta de disposição. Hoje, meus irmãos, o que mais a gente encontra as pessoas falando é que estão desanimadas? Elas estão num dia muito animadas, no outro dia elas acordam de manhã, e aí, irmão, eu estou desanimado, estou com desânimo, puxa, não sei de onde está vindo esse desânimo. Irmão, eu me converti com 16 anos de idade. Eu nunca disse até hoje que eu estou desanimado de servir a Jesus. Nunca disse, para a glória de Deus, eu nunca disse que eu estou desanimado de servir a Jesus. Cansado, sim. Às vezes a gente cansa, mas desânimo, isso é coisa do inimigo. Se desanimar de vir para a igreja, desanimar de ler a Bíblia, desanimar de louvar a Deus, isso não é coisa de Deus. Isso é coisa do inimigo. Ele está se levantando para que você não edifique e não reedifique nada. Às vezes o inimigo, as oposições podem ser de fora e até mesmo de dentro. Até de dentro
da própria igreja, do próprio convívio dos santos, a gente encontra gente que desanima a gente. Tem um irmão que se converteu lá na nossa igreja, o cara tinha uma vida toda destruída, toda arrebentada, e esse dia ele falou para mim: pastor, me falaram aqui na igreja que essa minha empolgação, o rapaz está feliz, está abençoado, está falando de Jesus, hoje estava falando de Jesus, e falando do amor de Deus. Ele falou assim: pastor, aqui dentro me falaram que isso vai passar. Aí eu falei assim: irmão, nem me fala quem é, por favor, eu nem sabia, mas não acredita nisso. Irmão, como é que um irmão, isso é maldade. Você me desculpa, com muito amor, com muito carinho, isso é maldade. Você pegou uma pessoa nova, convertida, que está cheio do gás, cheio do ânimo, querendo servir a Deus, e olhar para você, para ele, e falar assim: isso aí vai passar. São inimigos, forças opositoras, porque não quer que ninguém edifique, que ninguém reedifique nada. Neemias, além de se empenhar na reconstrução, ele tinha que manter vivo os olhares dele, para não permitir que aquilo que estava sendo levantado fosse destruído. A gente tem que colocar força na construção e colocar força para preservar aquilo que nós estamos construindo e reconstruindo. Porque vai surgir coisas e pessoas e circunstâncias que vão tentar parar a gente. Se você está querendo reconstruir sua família, se você está querendo edificar sua família, se você está querendo reconstruir o relacionamento com seus filhos, ou edificar um relacionamento com seus filhos, se você está querendo edificar um relacionamento com Deus, ou reedificar um relacionamento com Deus, pode contar, irmão, vão aparecer forças opositoras para atrapalhar a sua vida. E com Neemias não foi diferente. Se levantaram dois homens terríveis, dois homens assim, mas problemáticos ao extremo. Há alguém aqui que chama-se Sambalate? Tem alguém aqui nessa noite? Não, maravilha. Outro nome, talvez tenha, mas não fique preocupado, pode se pronunciar. Tobias. Ninguém chama esse Tobias, maravilha. E Gesem, também ninguém. Então podemos falar muito mal desses caras, que eles são terríveis. A Bíblia fala desses homens terríveis, irmãos. Toda vez que a gente segue o impulso de Deus e se levanta para proteger em oração patrimônios nossos, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, nossa vida espiritual, nossa vida ministerial, todas as vezes que a gente se levanta para proteger isso, o inimigo vai mandar mensageiros para se opor a nós. Gente que despreza a gente, deixa ele orar. Deus não ouve mesmo. Deixa ele estar lá na casa de Deus. Deus não está nem aí para ele. Gente que zomba, gente que despreza, porque alguém se levanta para edificar e para reedificar. Zombaria, desprezo. Você pensa que acabou? Vou te dar uma última referência bíblica. Neemias capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Verso 1, 2 e 3. Ok? Já encontrou aí? Diga amém. Amém. Diz assim o texto: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de... Neemias estava lá,
tentando reconstruir, tentando fazer a obra. Diz que quando eles olharam Neemias fazendo algo, quando Neemias já estava mergulhado na obra, diz que os inimigos arderam-se em ira, se indignaram muito, escarneceram deles, irmãos. Às vezes a gente não vê isso no mundo espiritual, no mundo natural, mas no mundo espiritual é assim que acontece. Os demônios falando, os demônios querendo destruir a sua vida, querendo te embarreirar, se opor à sua vida. Eu me lembro, essa semana a gente estava lembrando, quando éramos jovens, que fomos para um retiro. Na volta do retiro, nós entramos na rua de casa e uma mulher que estava possuída com um demônio, com um cabo de vassoura na mão, ela veio acompanhando a gente, atrás de nós, rangendo os dentes, falando um monte de coisa que a gente não compreendia, e vimos nós andando pela rua, cheio da presença de Deus. Aí entramos dentro de casa, quando fechamos o portão, eu não sei se foi eu ou meu irmão que disse: aqui você não pode entrar. E ela olhou para nós e falou assim: eu sei que eu não posso entrar nessa casa, porque nós estávamos edificando nossa vida na presença de Deus. Nesse retiro, mais de 200 jovens, 63 pessoas foram tocadas pela presença de Deus. Os jovens voltaram de lá, dessa juventude, nós contamos no dedo, nessa época, saíram mais de 20 pastores que hoje pastoreiam igrejas. Mas oposição, gente que se indignando, os demônios se ardendo em ira. E depois veio o tal de Tobias, que falou assim: olha, deixa, ainda que eles vão edificar, essa edificação não tem fundamento, vai ser destruído rapidinho, só vem uma raposa que destrói tudo. Que destrói tudo, que vai acabar tudo com eles. Sabe, irmãos, caminhando para o final aqui, quando nós estamos empenhados na edificação, na reconstrução, nós precisamos de discernimento e usar as palavras certas. Nesse momento aqui do texto, nesse momento, nesse exato momento, aonde os opositores se manifestaram, aonde as forças das trevas se levantaram com força total contra Neemias, ele não teve outra reação, a não ser a reação de orar. E às vezes, a gente não sabe orar. A gente ora assim: Senhor, abençoa esse meu inimigo. Senhor, tira ele do meu caminho. É uma oração que não surte muito efeito. A gente está sendo pressionado, está sendo esmagado, está sendo afrontado, e o exemplo de Neemias é um exemplo que a gente precisa seguir. Não só na disposição, mas também na oração. E eu quero mostrar a você como Neemias orou. Mesmo versículo, mesmo capítulo, irmão, por favor. No versículo abaixo, versículo 4, capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha como que Neemias ora. Depois dos opositores se levantarem e se indignarem muito contra eles, olha só como é que ele ora. Presta atenção aqui comigo. Aqui. Diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio, a sua vergonha sobre a cabeça deles, e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Versículo 5. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, o pecado deles, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Irmão, a gente pensa que não pode fazer esse tipo de oração. Aí sabe como a gente ora às vezes? Senhor, faz ele quebrar a perna. Senhor, faz o carro dele bater. Tem gente que ora assim. E não é essa oração. Porque a questão ali era espiritual. A
questão ali era espiritual. Então Neemias ora da seguinte forma, para que Deus pudesse olhar como eles estavam sendo zombados e ridicularizados. Como eles estavam ali com a boa intenção de fazer a obra de Deus e tinha inimigos zombando deles, tinha inimigo que estava desprezando e afrontando a vida daqueles homens. E Neemias disse: Senhor, olha para isso que nós estamos vivendo, olha o que eles estão fazendo com a gente, Senhor. E orou para que Deus fizesse com que as zombarias e o desprezo deles pudesse recair sobre eles mesmos. Às vezes as pessoas se levantam, coisas se levantam contra nós e a gente não sabe como orar. A gente não sabe como orar. Irmãos, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender como Neemias. Neemias estava pedindo que Deus não perdoasse a iniquidade deles, porque eles estavam sendo insultados, porque eles estavam dedicados a uma reconstrução. A igreja de Cristo está estabelecida num determinado lugar e existe muita força opositora contra a igreja de Cristo, e a igreja tem que aprender a orar. Amém. Os irmãos se lembram quando a igreja lá de Atos estava vivendo um momento de muita perseguição. Numa determinada reunião de oração, um dos apóstolos se levantou para orar e orou da seguinte forma: Senhor, olha para as ameaças que nós estamos sofrendo, mas continua a estender a sua mão e a fazer milagres e maravilhas no nosso meio. Há quem diga que depois de toda essa questão da Lava Jato aí que nós estamos vivendo, a grande fonte de perseguição vai ser a igreja. A igreja vai ser perseguida pelo próprio governo. A igreja vai ser perseguida pelo próprio governo. E se nós não soubermos orar, nós vamos ser ridicularizados. Nós vamos perder a batalha. Logo depois que Neemias faz essa oração, ele continua a restaurar o muro. E em pouco tempo eles chegam à metade do muro. Por quê que eles chegaram à metade do muro? Porque as ameaças não desanimaram o povo. E é aqui que eu quero pedir a você a sua atenção. Nenhuma ameaça, quando você está empenhado numa edificação ou numa reconstrução, pode parar a sua vida. Amém. Porque você já viu que é assim? Seu marido tem um vício, bebe, não quer saber de Jesus, e quando você se propõe a orar, parece que ele bebe mais. Seu filho está entregue no mundo, e quando você começa a orar, é aí que parece que ele se envolve mais com o mundo. Por que isso, pastor? Porque ameaças não podem parar a oração. A história depois de Neemias até aqui foi sempre assim: ameaça, oração, ameaça, oração, ameaça, oração. Quando a gente é ameaçado, nós temos que orar, nós temos que buscar a face do nosso Deus. Então diga para o seu irmão: até Jesus voltar, você vai ter ameaças, mas você precisa orar. Amém? Amém. Agora diga para o outro que você ainda não disse: até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Vai ter ameaça, mas você precisa orar. Amém, meus amados? Amém. Quantos estão entendendo isso aqui? Pode dizer um glória a Deus. Amém. Maravilha. O pastor lá de Caxias está explicando direitinho? Amém. Amém? O irmão está gravando, né? Glória a Deus. Então, mandando o presbitério terça-feira, aleluia. Estou brincando. Espero que você esteja entendendo. Deixa eu caminhar agora mesmo para o final, tentando ler aqui a minha conclusão do que a gente está tentando falar nessa noite. Ameaça, oração. Mas tem uma coisa: a oração sempre vence a ameaça. A oração sempre vence os mensageiros.
A oração sempre vence quem enviou os mensageiros, porque Deus dá ânimo àqueles que se empenham em edificar e reedificar. Amém. Deus sempre vai dar ânimo. Por mais difícil que seja a situação, e se torne ainda mais difícil quando vier os inimigos, eu quero dizer uma coisa para você: continue firme, continue reconstruindo, siga em frente, obedeça o impulso do Espírito Santo. E eu quero mostrar uma coisa para você aqui, muito, muito interessante. Neemias capítulo 2. Para a gente terminar, você pode ficar de pé comigo, por favor. Nós vamos terminar, lembra esse versículo? Pode colocar, filho? Pode colocar, eu quero que você entenda uma coisa. Neemias sai para reconstruir Jerusalém, cuidar da cidade. E a primeira ameaça que ele sofre, ele responde algo muito interessante. Neemias capítulo 2, versículo 20. Olha o que ele responde aqui no verso 20. Está comigo aí? Diga amém. Amém. Diz assim: então lhes respondi. Respondeu os opositores, responde os inimigos. Ele responde dessa forma: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Neemias estava dizendo o seguinte: olha, numa versão aqui bem mastigada para nós, o que Neemias estava dizendo? O seguinte: o Deus dos céus nos dará sucesso. Sou servo dele e vou reconstruir os muros. E ele olha para os inimigos e diz: vocês fiquem fora disso, não deem palpites, Jerusalém não é da conta de vocês. E nós poderíamos colocar na palavra Jerusalém qualquer outro patrimônio que nós estamos empenhados em edificar e reedificar. Nós poderíamos colocar assim: minha família. Olhando para os inimigos, minha família não é da conta de vocês. Meus filhos não é da conta de vocês. Meu casamento não é da conta de vocês. Meu trabalho não é da conta de vocês. Minha saúde não é da conta de vocês. Minha vida espiritual não é da conta de vocês. Meu ministério não é da conta de vocês. Minha igreja não é da conta de vocês. Meu bairro não é da conta de vocês. O Deus dos céus vai me dar bom êxito. O inimigo não tem nada a ver com a nossa vida. Nossa vida não é da conta dele. Nosso patrimônio não é da conta dos nossos inimigos. Nós vamos ter bom êxito porque servimos ao Deus dos céus. Amém, querido? Será que você poderia dizer comigo: Deus dos céus é quem vai me dar bom êxito? Será que você poderia, de olhos fechados, repetir isso comigo: Deus dos céus é quem me dará bom êxito? Será que você pode levantar sua mão direita, de olhos fechados, repetir comigo bem forte: o Deus dos céus? Mais uma vez: o Deus dos céus